reduzindo. Logo, existe também um agente oxidante e um redutor. Então, o primeiro passo para avaliar se ela é uma reação redox ou não é calcular o número de oxidação dos elementos. Veja, as regras de Knox estão bem embutidas em você. Aplique para cada uma das substâncias envolvidas no processo. E aí, então, determine qual o elemento que variou de Knox. Quem foi que aumentou ou diminuiu, saindo do primeiro para o segundo membro. Isso é o passo 1 de uma equação redox. Verificou isso? A reação é redox? Muito bem. Então eu preciso de um segundo momento. Verificar se a quantidade de átomos que estão no primeiro membro são iguais às quantidades de átomos que estão no segundo membro. Se for, tá beleza, a reação está equilibrada, ajustada e nada mais deve ser feito. Porém, se eu perceber que existiam 2 manganês e 1 manganês depois, eu tenho que acertar isso. Se eu comecei com 10 átomos de oxigênio e acabei com 2 oxigênios, isso não está legal, porque segundo Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, se eu tiver 20 átomos, eu tenho que terminar com 20 átomos. Quando isto não acontece, eu preciso equilibrar a equação, ajustar ou balancear. Esses 3 termos significam a mesma coisa: ajuste, balancear e equilibrar reações. Na aula de hoje, a gente vai enfatizar o equilíbrio, balanceamento e ajuste de reações redox. Se eu tenho uma reação redox, existe um método todo especial para equilibrar essa reação. Por quê? Porque é diferente de acertar só átomos. Eu também tenho que acertar o número de elétrons trocados. Porque imagina, ao oxidar, você libera 5 elétrons. Ao reduzir, eu recebo 3. Para onde foi os outros 2? Nada pode sobrar. A quantidade inicial tem que ser igual à final. Então eu tenho que ajustar também o número de elétrons trocados ao longo do processo. Para isso, criou-se uma técnica, uma metodologia, se não uma fórmula, que facilita a tua vida nessa determinação do número de elétrons. A gente chama de delta. Vamos ver o cálculo do delta. Delta é a variação do NOx do elemento vezes o maior índice que apareceu ao lado do elemento. Pensa numa coisa, eu vou me preocupar inicialmente com o elemento que variou de NOx. Isso eu já tinha te dito, você foi lá, olhou a reação, calculou o NOx, viu que o elemento A mudou o seu NOx e o elemento B também. Esses 2 elementos são os astros do jogo. É eles que vão me preocupar e que eu vou ter que acertar. É para eles que eu estou calculando o delta. Então veja só, nesse exemplo, nos foi dada uma reação química. Passo 1, como eu disse, calcular o número de oxidação dos elementos envolvidos. Calculei e verifiquei que o nitrogênio, que era mais 5, o cobre era 0, e depois da reação, esse cobre passa a ser mais 2 e o nitrogênio mais 2. O que eu percebo? Que o nitrogênio mais 5 reduziu para nitrogênio mais 2. Que o cobre, que era 0, oxidou para cobre mais 2. Então, veja só, cobre 0 virou cobre mais 2. Nitrogênio mais 5 virou nitrogênio mais 2. Vamos determinar o delta. De 0 para 2, variou de 2 unidades. E só tinha um átomo de cobre aqui. Lembra, quando não escreve nada, é 1. Vezes o 1, que é o número de átomos que apareceu de um dos lados, o maior índice, deu 2.
Faço o mesmo delta para o nitrogênio. Se ele era 5 e foi para 2, ele variou de 3. O maior índice ao lado do nitrogênio é o índice 1. Então, 3 vezes 1, 3. Calculei os dois deltas. O delta de quem oxida, o delta de quem reduz. Procedimento padrão. Pega esse delta de um dos lados da equação e troca. Ou seja, o 3 que eu calculei para o nitrogênio, eu vou colocar à frente do cobre. E o 2 que eu calculei para o cobre, eu vou colocar à frente do nitrogênio. Então, veja, peguei a reação, coloquei o 3 à frente do cobre. Coloquei o 2 à frente do nitrogênio. A partir daí, eu vou acertar o número de átomos nos dois membros, porque com isso eu já acertei a quantidade de elétrons trocados. Então vamos lá. Se 3 cobres existem desse lado, é porque lá no início eu preciso de 3 também. Então eu coloco 3. Sendo assim, eu tenho 2 nitrogênios que variaram de nóxia e 2 vezes 3, 6 nitrogênios. 6 mais 2, 8. Desse lado, eu tenho 8 átomos de nitrogênio. Então, lá do outro lado, também tem que ter 8. Eu coloco o 8 à frente da substância. Eu agora tenho 8 nitrogênios. E, finalmente, começo a contar os outros que já receberam números. Por exemplo, passei a ter 8 hidrogênios. Do lado de cá, tem que ter 8. Então, 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Veja você que eu tenho 8 vezes 3, 24 oxigênios. Do lado de cá, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Com 2, 20. Com 4, 24. A reação está equilibrada. Mas o primórdio do processo é, primeiro, cálculo do NOx para avaliar quem variou. 2. Cálculo do delta dos dois elementos que variaram. 3. Trocar os deltas em um dos membros apenas da equação. E 4. Contar os átomos e ir acertando um a um no processo. Vamos devagar, vamos ver um segundo exemplo. Exemplo 2. Observando com muito cuidado, nos é dada outra reação química. Primeiro passo. Calcule o número de oxidação dos elementos envolvidos no processo. O cobre inicialmente é 0, substância simples. O nitrogênio mais 5. Quando reagiu, o cobre passou a ser mais 2 e o nitrogênio mais 4. Então, alguém oxidou e alguém reduziu. Passo 2, verifique o delta. Se o cobre era 0 e passou a mais 2, ele variou de 2 unidades. Como existia um cobre de cada lado, o maior índice é 1. 2 vezes 1, 2. O nitrogênio, que era mais 5, passou a mais 4. Ele variou de 1 unidade. Então, como aqui só tem um nitrogênio e aqui um nitrogênio, o maior índice é 1. Então, 1 vezes 1, 1. Procedimento 3, trocar os deltas. O 1 que eu calculei para o nitrogênio, coloco à frente do cobre. E o 2 que eu calculei para o cobre, coloco à frente do nitrogênio. Vejamos na reação. Olha lá, o 1 na frente do cobre, o 2 na frente do nitrogênio. Sempre no mesmo membro da equação. Agora que está equilibrado o número de elétrons trocados, eu vou passar a contar os demais átomos. Eu tinha um cobre, então do outro lado tem que ter um cobre. Eu tinha aqui
2 nitrogênios e 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2. 2 nitrogênios daqui com os 2 daqui dá 4. Então, eu preciso de 4 nitrogênios desse lado. Primeiro, sempre conte aqueles que variaram de NOx. E agora, no final, os demais átomos, desde que já tenham recebido números. Veja só, eu já sei que eu tenho 4 hidrogênios. Então, do lado de lá, tem que ter 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4. Tenho aqui 4 vezes 3, 12 oxigênios. Como já tem número, 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. Com 2 aqui, 8. 2 vezes 2, 4. 12. E com isso, a reação está equilibrada. Agora eu tenho a proporção correta de átomos nos dois lados da equação. Vamos ver o exemplo 3. Essa é grande, mas tamanho não é documento. Não importa a reação ser grande ou pequena. O que importa é achar dentro dela quem oxida e quem reduz. Ele é a base para achar delta, para achar tudo. Vamos ver. Dada a reação, vou calcular o NOx dos elementos. E vou ver aqui que o nitrogênio era mais 3 e o manganês mais 7. Evidente que os outros não variaram de NOx. Depois do processo acontecer, o manganês passou a ser mais 2 e o nitrogênio passou a ser mais 5. Então, a partir daí, vou determinar o delta. Se o nitrogênio, que era mais 3, foi a mais 5, ele variou de 2 unidades. Como tinha índice 1, o maior índice é 1. 2 vezes 1, 2. O manganês, que era 7, passou a 2. Ele variou de 5 unidades. Desse lado tem 1, desse lado tem 1. Então, o maior índice é 1. 5 vezes 1, 5. Achei os dois deltas. Procedimento, troca os deltas. O 5 calculado para o manganês, coloque à frente do nitrogênio. O 2 calculado para o nitrogênio, coloque à frente do manganês. Sendo assim, repare, coloquei o 5 na frente do nitrogênio, coloquei o 2 na frente do manganês. Agora eu vou contar os demais átomos. Se eu tinha 5 nitrogênios desse lado, eu tenho que ter do outro lado 5 também. Então eu coloco lá